isso aí. Sempre dá uma atrasada no tempo do frio. Em julho, É mais difícil de sair da cama, né? Então, acaba que a gente já sabe um pouquinho que nos dias mais frios é mais difícil. A gente se liga, manda mensagem. Hoje, não, antes vamos começar, né, orando. Tem um salmo aí, pastor? Salmo para a gente começar. Com certeza. O Salmo de número. Vamos no Salmo bem conhecido dos irmãos. Salmo 23. Bom, aí o senhor pode ler aí e orar. Com certeza. Só assistir. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado me consolam. Preparas-me para uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me na cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor Deus, agradecemos por esta manhã que o Senhor nos concede, meu Pai, onde estaremos estudando a sua palavra. E agradecemos porque lemos o seu salmo, meu Pai, e vemos a grandiosidade que o Senhor é nas nossas vidas, onde podemos realmente descansar, confiar. Independentemente daquilo que passamos em nossas vidas, sabemos que nada sai do seu controle. E te agradecemos porque o Senhor nos ama de forma maravilhosa e incondicional. Te entregamos a vida do Pedro, meu Pai, que estará hoje ministrando o estudo, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, também as nossas vidas que estamos ouvindo, e nos iluminando através do seu Santo Espírito para a compreensão da sua vontade em nossas vidas, meu Pai. Tenho certeza que será uma manhã de edificação, de crescimento, e lhe agradecemos por esse momento ímpar que o Senhor nos concede em nossas vidas. Em Cristo Jesus, mais uma vez te agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, estudo. Aí a gente sempre faz, para dar uma certa continuidade aqui, né? A gente está estudando os atos da redenção, dividido em 4 atos: criação, queda, redenção, consumação. A gente está na parte da redenção, onde iniciou a redenção, e é onde Deus restaura todas as coisas. A gente está na parte de Israel, que Deus escolhe um povo para habitar e se manifestar. Então, agora a gente está nessa escolha de Israel aí. O que nós vimos até aqui, nesse ato, foi ver um pouco sobre Gênesis, a família de Deus, como Deus escolhe, e nas 2 últimas a gente viu sobre o Êxodo. E, para mim, né, o que ficou muito marcado no estudo de Êxodo é a quantidade de referência com o Novo Testamento. Para mim foi, assim, eu acho que a gente nem viu todas, né? Mas como a gente foi passando ali, aí no estudo tu acaba vendo que tem muita referência mesmo, assim. E ó, eu destaquei uma aqui para comentar, que era o Novo Êxodo, né? Que a gente leu Atos 2 e tal. Para mim essa foi, assim, a chave, assim, do estudo, digamos assim. Aí eu botei essa imagem aqui, porque a gente está colocando em todas, eu acho interessante, né? Foi Michelangelo, e a gente vê ali um esforço, né? Um ser, aparentemente, assim, como é uma aventura, né? Que cabe essa interpretação celestial, cercado por anjos e fazendo todo o esforço para tocar no homem, ali no homem natural, e o homem natural ali meio a par de Deus, né? Por assim dizer. Eu botei o grande dilema porque nesse estudo aí eu vi
como o Alex botou como um gancho aí, na última aula, de um paralelismo com o que a gente, quando aprende ali sobre o Evangelho, que a gente chama de grande dilema, né? Que como um Deus justo perdoa um pecador injusto. Acho que é Provérbios 17:15, que Deus pune o que é mal e ele abomina quem não pune o que é mal. Então, assim, é um dilema. Aí, o nosso dilema agora em Levítico é como Deus pode perdoar e continuar sendo justo. E até adicionando, né? Como Deus pode habitar, que para mim esse é o grande tema, como Deus pode habitar hum, no meio de um povo impuro, um Deus santo. Né? Tá dando um spoiler aí do que a gente vai tratar um pouco hoje. Aqui a gente sempre gosta de destacar que como a gente enxerga o plano de redenção, tá? E a gente acredita que essa interpretação equivocada é o que nos faz perceber muito da falta de estudo bíblico com a visão certa, não no sentido de palavras difíceis, mas no sentido de profundidade, porque a interpretação correta é o que te dá profundidade no entendimento das escrituras e, portanto, de quem Deus é. Então, a gente não acredita que Deus criou os céus e a terra, e criou o homem perfeito, a Eva perfeita, a Eva e tal, Adão, Eva, para habitar e tal. Aí aconteceu que Adão e Eva caiu. Aí veio todas as histórias do Antigo Testamento, passando por todo mundo, por Jonas, por todo mundo, por Abraão, Moisés, e era sempre Deus tentando ali. Agora eu vou tentar por Davi. Não, Davi vai dar tudo certo. Depois o filho de Davi vai dar tudo certo. E Deus, aqui é a interpretação errada, tá? Se frustra e fala assim: não, agora eu preciso enviar Cristo. Aí ele olha para o filho e fala: vai lá, filhão, chegou a sua hora. Não, não é isso que acontece. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, ele é o plano A. Eu diria que ele é o plano único de Deus. Ele sempre foi o plano de Deus. O plano de Deus sempre foi Cristo. E essa é a chave para a nossa boa interpretação bíblica. O fio condutor de toda a história se chama Cristo Jesus. E no final, eu trouxe uma frase, até uma ilustração, e essa frase a gente pode aprimorar ela porque fui eu que escrevi, então provavelmente ela tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas que para mim fez todo sentido. E é por isso que eu leio a Bíblia e eu procuro não forçar a Cristo nas Escrituras, mas encontrá-lo, ainda que seu caráter, que pode se revelar de muitas formas, mas é por isso que nós estamos aqui essa manhã, para entender o plano A de Deus dentro do livro de Levítico. Esse é o ponto. Aqui só cortou um pouco aqui. Eu trouxe as duas frases de Sproul, porque o Alex colocou essa na última, e eu achei que era um gancho, entendeu? O livro de Êxodo termina deixando no ar o maior problema teológico do universo. Como Deus pode ser justo e, ao mesmo tempo, o justificador de pecadores. Esse é o enigma que atormenta a história da redenção. Se Deus simplesmente passar uma borracha no pecado de Israel, ele compromete seu caráter sagrado. Ele se torna um juiz corrupto. O tabernáculo está montado, a presença está lá, mas não a entrada está bloqueada. A resposta para esse impasse não está no Sinai e nem nos ombros de Moisés. Ela seria respondida séculos mais tarde no topo de outro monte, o Calvário. Na cruz, Deus pune o pecado plenamente no seu Filho, satisfazendo a justiça para o poder de abraçar o pecador livremente, derramando misericórdia. E aqui não há problema em a gente ir para o final do estudo. Não há problema a gente entender o que Deus quer. Porque se isso nos facilitar, aqui a gente não quer mistificar as coisas. A gente quer desmistificar. A gente quer transformar a leitura da Bíblia
em algo palpável, saudável e correto. Correto. É o que a gente gosta de chamar de uma teologia saudável, que é uma teologia da interpretação com a visão de quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu. Então, o Sproul vai muito bem quando ele fala que isso não se resolveria ali. Não é que Deus está tentando resolver o problema ali. Ele tem um plano segundo o seu caráter. E a gente pensa, né, no caráter de Deus, e a gente fica assim, pô, mas se Deus fizesse isso, ia ser injusto. Como se houvesse a possibilidade de Deus ir contra o seu caráter. Essa possibilidade é inexistente. Isso o faria um Deus menor. Isso faria com que ele não fosse o Senhor de todas as coisas. Ele é Deus e tem o seu caráter incorruptível. Isso não passa na mente de Deus. Justificar por justificar, apagar com uma borracha, são coisas que a gente traz até para uma boa interpretação e bons questionamentos, mas não é como se Deus estivesse preocupado com o seu próprio caráter nesse sentido, dele ter outro viés. Deus está preocupado com o nome dele no povo que ele escolheu. Por isso que ele purifica o seu povo no decorrer da história. E ele também traz a santidade de Deus, é o conceito mais importante da teologia cristã. E a gente, quando aprende tripé ali de quem Deus é, do seu caráter, a gente fala da justiça de Deus, aí a gente fala da santidade de Deus, a gente fala principalmente, né, do amor, justiça e santidade. Então, quando a gente une os três, e faz todo sentido que a gente perceba o caráter de Deus dessa maneira, a gente vê a santidade num nível elevado, porque ele é santo, santo, santo. Como a gente vê lá em Isaías 6, Apocalipse 5, é como se as escrituras demonstrassem para a gente, ó, ele é santo. E isso deveria, ou deve, né, no nosso caso, trazer temor ao nosso coração. É um Deus santo. Então, por isso que quando você peca, não é ao seu irmão, ou à sua esposa, ou ao seu filho, ou ao seu pai que você está ferindo. Você está ferindo uma autoridade muito maior. Então, eu esqueci quem é que usa esse paralelo, que diz que os, o ser desrespeitado aumenta proporcionalmente com a sua autoridade. É o exemplo que a gente sempre dá aqui. Se eu der um tapa na cara do Alex, provavelmente ele vai me dar outro, vai brigar comigo, e não vai ter uma consequência maior. E se eu der um tapa no rei, na cara do rei da Inglaterra, provavelmente eu vou ficar preso, e, enfim, um monte de outras consequências vou ter. Então, por isso que quando eu peco contra um Deus santo, é terrivelmente assombroso o que eu estou fazendo. É tão é tão rebelde, acho que a palavra é rebelde, né? Nem só maligno. É uma rebeldia tão grande, é uma afronta tão grande, que o tapa na cara do rei da Inglaterra não seria, não se compara. Então, é esse conceito que a gente precisa, para entender o livro de Levítico, mergulhar. Deus é santo. Santo, santo, santo. Então, eu separei essa frase só para destacar esse momento. Aí aqui é o fio condutor, quando a gente está percorrendo a história, tá? Aí foi aqui o que o El deu, aí vim com o Alex, como destaquei aqui algumas coisas que o Alex trouxe. E agora um pouquinho de interação, depois desse. Tentei fazer aqui um rápido. Um varrer aqui do que a gente viu um pouquinho e introduzir um pouquinho do que a gente vai ver hoje, só para a gente clarear um pouquinho a mente aí. Aí vamos começar aqui. O Fabi já está podendo falar? Vamos começar pelo Alex, então. Em poucas palavras aí, meu irmão, você resumiria. Esse resumiria não é para resumir o livro, não, né? É o que você espera, o que você vê nos livros de Levítico.
Quando eu vi a pergunta, eu já fui direto aqui para o início da minha Bíblia, porque eu lembro que eu coloquei um. Eu sempre, quando eu leio o livro, eu coloco um título que eu daria, um subtítulo que eu daria, né? É o que eu coloquei aqui: A Oferta como Sombra de Cristo. Então, para mim, o livro de Levítico, ele, pelo menos para minha leitura, ele se resume um pouco de como que essas coisas elas estão apontando para ele de maneira tão palpável. Nesse caso aqui, como oferta, né? Porque é um livro bem, bem prático nesse sentido, né? Sim. Vamos lá, pastor. De forma bem sucinta, eu vejo o Senhor indicando já a graça dele sobre a vida do povo, né, ilustrando didaticamente, né, com relação aos sacrifícios que deveriam ser feitos, às ofertas, né, já apontando para aquilo que Cristo faria, onde tudo estaria completado nele. Fabi tá podendo falar? Não. Só poder ela dar um oi aí. Aí tem um pouquinho do contexto, tá? Onde, onde eu busquei ali ser um pouquinho mais sucinto, né? E eu coloquei tipo um subtema para a aula de hoje. Esqueci até de falar isso. O Deus que estabelece comunhão e relacionamento. Porque para mim, se eu fosse responder essa pergunta, eu diria que é Deus estabelecendo, né? Quem, como, como são as coisas com Ele. Não é a gente que tem a percepção de algo. E isso é muito interessante. Eu acho que para quem não é cristão e às vezes está ali percebendo, quando a gente ouve falar sobre o livro de Levítico e tal, enfim, parece que são as pessoas que, não, a gente precisa matar um cordeiro, um bode, que a gente precisa pagar pelo sangue. Parece que é algo inventado da gente se chegando a Deus, que não o contrário. O desejo de habitar entre o povo é de Deus. Não é Deus que estava clamando para Deus habitar entre o povo, não, como a gente viu em Êxodo. Não era Deus que estava, não era o povo que estava embaixo do Monte Sinai de joelhos, clamando para Deus, vem habitar entre nós, Senhor. Não, não foi dessa forma que aconteceu. É Deus desejando habitar entre seu povo. Então, o Levítico nos ensina que pecadores não podem se aproximar de um Deus santo sem expiação. Então, é isso que o livro basicamente nos ensina. Ele foi ali, acho que cerca de, se foi 400 anos ali, escrito, né? Porque o livro de Levítico não está só relatando uma história, ele tem uma intenção, né? De mostrar a santidade que Deus exige do seu povo, né? E os meios para que essa comunhão seja possível. Então, a gente consegue perceber na escrita ali, eu até separei que, para mim, o entendimento é muito do que a parte literária do livro nos mostra, sabe? Então, durante essa jornada de saída do Egito até a entrada da Terra Prometida, nos mostra que nesse livro Deus está estabelecendo como serão as coisas, né? Deus não só habitou. Eu até cheguei a comentar com o pastor que ele, ele, ele permeou todas as possibilidades, né? Tem uma parte ali do livro, dando um pouco de spoiler, que ele fala assim, se não tiver uma cabra, traga duas rolinhas. Se não tiver duas rolinhas, traga um, 1 quilo de farinha. Então, ele possibilitando o povo em habitar com ele. Isso é magnífico, assim. E só para, antes do Alex falar, e só para encerrar, eu separei um versículo assim, sobre essa parte de santidade, que é a parte central, que é sereis santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, é Deus, ainda que, aí agora só fazendo um paralelismo com a fase de Sproul que a gente leu, ainda que não seja dessa maneira que o problema vai ser resolvido, ainda que não seja com esses sacrifícios que a gente vai aprender hoje, que seremos santos, porque isso seria resolvido cerca de 1.500 anos depois no Calvário.
que seria o sacrifício perfeito para que nós, hoje, fôssemos propícios a Deus, sendo santo. Fala, meu irmão. Só um comentário sobre esse capítulo 19:2, ele ainda não estava marcado aqui, e é bem central mesmo de ser depois de algumas coisas, né? Muito bom. Nunca tinha percebido que esse texto tão famoso estava aqui, especificamente no capítulo 19, né? Exatamente. E uma coisa que eu queria destacar assim, em particular sobre o livro de Levítico, que é muito bem estruturado. Sim, é muito bem estruturado. As coisas são casadas assim. Isso, obviamente, não fui eu que percebi. Os comentários, como é que é o nome? É Bible Simple? Bible Bible Project. Project. Eu também comprei esse comentário aqui para ler, e ele destaca muito isso. do- Destaca muito a estrutura do livro, né? Então, assim, é algo bem perceptível mesmo, assim, sobre a estrutura, como as coisas são. Inclusive, dizem, né, que o livro de Hebreus, ele é uma exposição de Levítico 17, né? Alguém escreveu o que estava sendo exposto, mas a Eu, pregação lá é uma exposição desse capítulo, né? eu confesso que no final vocês vão perceber que eu estava escrevendo um pouco mais no slide e tentei, na minha pequenez aqui, fazer algo diferente. Só que não há comentário melhor, leremos Levítico 16, 17, do que Hebreus 9 e 10. Não tem comentário melhor. Acho que tá ali para a gente ler, entendendo isso aqui, pelo menos para mim, parece que a cabeça explode, assim. É. Muito bom. Aí vamos lá, sem mais delongas. Eu tentei, em todas as fases, né, da aula, assim, que a gente conversando, eu acho que vocês estão percebendo, não esconder o objetivo e a clareza do que o livro traz. Então, não há problema dizer o que nós estamos vendo em todos os slides. É para mim, um paralelo com o que a gente vê do Evangelho em nós, o que o Evangelho faz em nós, como Deus habita em nós. E eu destaquei duas verdades que o livro bota assim na nossa cara, que é não se vive com Deus santo de qualquer maneira. E esse qualquer maneira não significa que eu vou aqui me corrigir aqui, ou eu vou tomar tal posição, ou eu acho que fazer isso é certo. Na minha visão, a gente vive hoje um mundo ele é muito dualista em visões, mas é um mundo muito polideias. Então, todo mundo tem ideia sobre tudo. A mesa é branca? Não, mas na minha opinião é branca porque a luz solar, enfim, a gente tem margem para muita coisa por conta do excesso de informação. E com Deus, ele faz algo magnífico, que é administrar soberanamente o seu povo e o seu plano. Então Deus, de forma soberana, ele nos diz o que fazer, quando fazer, como fazer, em que quantidade fazer. É um absurdo. E isso é graça. Isso é graça. Eu li mais de uma vez, eu destaco ali o capítulo 6, cara, que é até o exemplo que eu trouxe da cabra, da rolinha e da farinha. Porque eu li a primeira vez, eu até cheguei a comentar com o pastor, aí eu li a segunda vez, cara, na terceira vez eu li, assim, em prantos de amor por Deus. Porque é o que ele fez comigo. Ele sempre, ele sempre deseja a gente para a glória do seu filho. Então, não tem o porquê a gente ler uma história bíblica a graça da história bíblica, a graça no sentido de graça mesmo de Deus, é o próprio Filho de Deus.
Então, já que não vai ser dessa forma, o Filho de Deus vai ser revelado assim, assim e assim. É Deus escancarando na cara assim, de Israel o quão ruim eles eram, o quão depravado, rebelde eles eram, e o quanto Deus ia fazer com que o seu plano fosse cumprido, apesar de Israel. Então, a gente, não sei se a gente, como sociedade brasileira, enfim, entendeu um pouco errado esse conceito de Israel e acaba idolatrando Israel, porque o nosso coração é idólatra, né? Mas é Deus fazendo apesar de nós. Então, para a gente, né? É Deus acrescentando a igreja do Senhor apesar de nós. Apesar da gente, ele, por meio do seu filho, faz com que a gente perceba essa graça de tanto cuidado, tão cauteloso assim, tão cirúrgico, né? Deus é muito coerente mesmo, ele é muito eu não consigo não perceber a coerência de Deus nas coisas, sabe? Lendo Levítico, me parece que é Deus tecendo a história para que tudo fique mais fácil, sabe? É mais fácil de entender a redenção quando você lê a Bíblia toda. É mais fácil entender o Novo Testamento quando você entende que aquilo ali faz parte de um plano e não um plano que começa onde eu acho que começa. É um plano que começa no princípio Deus. Então, por isso que é ele quem estabelece essa relação. Vamos ler Levítico 1. Cara, deixa eu te falar, tem uma das coisas que mais me causa, assim, um arrepio na espinha, assim, cara. É quando a gente lê esses textos aqui e a primeira interpretação que a gente tem é que isso traz algum ensinamento moral, assim. Não que não possa, mas assim, cara, dá arrepio na espinha, cara. Tipo, fico extremamente chateado quando a interpretação é tipo assim, olha, sei lá, alguma coisa que é pra gente, sabe? Tipo assim, ó, Deus fez isso aqui pelo povo de Israel, então ele vai fazer por você também. Ele vai cumprir uma promessa na sua vida, sem você dizer objetivamente o que que é cada coisa, sabe? Nossa, me irrita num grau bem grande, assim, fico com uma ira santa quase. Pastor tá rindo. Pô. Depois a gente vai tomar um café pra contar, pastor. Sede misericordiosos. Seja misericordioso, né, meu? Pô, só Jesus, cara. Tá Pedro, mutado, acho que cara. tá muito aí, Pedro. Vamos lá. Levítico 1. O Senhor chamou Moisés e, da tenda do encontro, lhe disse. Então, o Senhor está na tenda e chama Moisés de lá. Moisés não está na tenda. Números 1. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda do encontro. Então, existe aqui alguma coisa aconteceu no livro de Levítico que propiciou a entrada de Moisés na tenda. Então, em Levítico 1 começa com aquele problema, Deus santo habitando no meio do seu povo, e Números 1 começa com Moisés entrando na tenda. O que acontece nesse hiato da história é o que a gente vai ver hoje um pouquinho, tá? E, e agora é Deus indo em direção ao povo, eu queria usar outra palavra, indo em direção ao povo imundo, sendo santo,
fazendo com que esse povo seja propício a que fique próximo da sua presença ali. É Deus tabernaculando, Deus tabernaculando no meio do seu povo, por enquanto. Aí, só explorando um pouquinho da palavra santo, né? Aí, no seu sentido, é ser separado, único. Ela aparece mais de 150 vezes nesse livro. Deus é separado de todas as coisas por causa do seu papel único, como Criador e Autor da vida. E quando ele se manifesta pessoalmente, o espaço ao seu redor também se torna santo e separado onde ele habita, pois é permeando pela vida, poder e pureza de Deus. O problema é, se ele santifica tudo ao seu redor, nós, uma vez que não purificados, morreríamos, né? O problema do povo rebelde coabitando com Deus Santo é exatamente esse. Se a gente, um povo que não é santo, estivermos na presença de Deus, nós não, de maneira nenhuma, ficaríamos vivos, né? E Deus faz até essa diferenciação no livro, porque o que é o pecado em si, ali quando escreve-se em Levítico, faz uma diferenciação entre pecado e impureza. A impureza não é pecado, é algo temporário, que Deus trata. Ele até recomenda algumas coisas que a gente vai ver aqui no decorrer. O pecado significa morte mesmo. Morte. Você está morto, você não faz parte, você não é separado por esse Deus, você não faz parte do povo de Deus. Então, Deus, nesse livro, ele cria características culturais e de separação do seu povo. Então, o povo de Deus é um povo separado. E eu acho que Deus, aí aqui talvez seja uma das primeiras heresias que eu vou falar aqui hoje. Parece que Deus, ele, ele ainda se explica muito, cara. Ele ainda explica o porquê das coisas, né? Assim, é, ele ainda se explica o porquê das coisas no livro, assim. Teve uma hora do livro que eu já estava pensando assim, mas aqui eu já tinha entendido lá. Aí ele está explicando aqui de novo, explicando para o povo ali, sabe? Então, é muita graça mesmo, cara, muita graça. Esse livro é gracioso demais. Enfim. Aí eu separei aqui em 3 blocos, né? Eu sei que são 6, mas 3 blocos, imagina que são cada, cada 2 blocos é um paralelo ali. Do capítulo 1 ao capítulo 7, são os rituais de sacrifício. Deus, ele trata o ritual de sacrifício de gratidão e de perdão sobre os seus pecados de forma individual. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, Deus trata se pecar de tal forma, de tal maneira, de forma individual. Então, como se a gente aqui, cada um tivesse que pecar, cada um tem seus pecados aqui, e nós, de forma individual, faríamos coisas por conta desse pecado. Então, um exemplo, para ficar talvez mais palpável. Primeiro eu vou falar do pecado e depois eu falo da gratidão. O Alex xingou alguém no trânsito. Aí é como se tivesse escrito lá. Se você xingou alguém no trânsito, você vai pegar, vai matar 2 rolinhos, vai apresentar no altar do Senhor. Tererê, 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 tererê. Aí eu briguei com a Júlia, fui ríspido, eu vou chegar, vou matar uma cabra na frente, na porta da tenda, vou fazer todo o ritual. Então é uma série de rituais e Deus divide por classe econômica, é tudo muito, muito, muito bem explicado. E aí aqui é mais um convite, sabe, para que vocês leiam e tal. Então, a ideia do estudo é focar no que realmente, assim, me saltou aos meus olhos. E como um pastor, um amigo me disse, falou, vai na tua, cara, porque não precisa ter pressa para aprender tudo. Então,
Eu vou focar no que saltou aos meus olhos. E do capítulo 1 ao capítulo 7 foi isso. E a oferta de gratidão, por exemplo. É, eu tive uma venda, hoje em dia é venda, né? Porque naquela época era cereal, colheita e tal. Então, tive uma venda muito grande. É como se eu pegasse uma parte, já naquele momento da venda, e fosse em gratidão ao Senhor, né? Deixa eu só botar para carregar aqui rapidinho. Fosse em gratidão ao Senhor. Então, essa oferta é oferta de comunhão também que chama. É de gratidão e comunhão, para que eu, de forma individual, agradecesse ao Senhor por isso. Aí tem um paralelo desses mesmos rituais no capítulo 23 e 25, e é Deus tratando isso que eu acabei de falar, só que de forma plural, é com o povo. Então, o povo vai fazer isso. O povo vai ser grato dessa maneira, que são as festas. E as festas são Páscoa, Pão Sem Fermento, os primeiros frutos, as festas das semanas, Pentecostes, festa da trombeta, festa da expiação dos tabernáculos. Então, agora, de forma plural, com o povo vai fazer junto essas ofertas. O povo vai fazer de forma fugiu a palavra, vai fazer de forma ordenada, junto, oferta pelos seus pecados. Então, agora, onde era individual, continua sendo, e agora o povo tem uma ordenância de povo de Deus de fazer as ofertas de gratidão e a oferta de cereal, que são as festas, as 7 festas dos rituais. Você ia falar, Alex? Pode falar, meu. Não, tava falando com a Jennifer aqui que quando você lê Levíticos corrido assim, Deus ele pede pro povo, sempre que pecar, fazer uma oferta, né? Aí chega um determinado momento, assim, tipo, capítulo 16, 17, que eu acho que é onde você deve morar mais, ah, Deus ele manda fazer isso uma vez por ano, né? Parece que ele dá uma canseira, tipo assim, ó, vocês estão pecando muito, estão vindo muito aqui, começa a fazer o negócio uma vez por ano, só tá bom, faz um grande evento aí, tá vindo muito. É, é o que ele faz em tudo, né? Igual a oferta de gratidão, né? O lembrar de Pentecostes, ele trata de forma individual primeiro, né? E depois Depois leva o... para o todo. Sim, sim. Ele, foi o que eu falei, parece que Deus está ali com muita paciência. Então, enfim, aí vamos para os sacerdotes, bloco 2 do capítulo 8 ao capítulo 10. Deus, primeiro, do capítulo 8 ao 10, ordena sacerdote. Então Deus escolhe o sacerdote. Então vai ser você e você. Deus não está falando assim, ó, primeiro você age dessa maneira para depois eu te escolher como sacerdote. Não. Deus escolhe os filhos de Arão e fala assim, ó, vocês são sacerdotes, vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Moisés ordena ele. Só que, lá no capítulo 10, e deixa eu ver se eu destacaria alguma coisa aqui. Eu gostaria de destacar um negócio no capítulo 4. Vamos abrir lá primeiro, falando sobre essa parte de ritual sacrifício. Aí só algumas curiosidades, né? E eu destaquei aqui. Do capítulo 1 ao 7, repete 11 vezes de aroma agradável ao Senhor. Então, toda vez que é pecar e tal, só um exemplo. Capítulo 2, versículo 2. Levará a oferta aos filhos de Arão, o sacerdote, um dele pegará o punhal da melhor farinha e do melhor azeite. Todo o incenso os queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Então, todos os sacrifícios, o Senhor destaca que é a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, mas não um porão sobre o altar. E o que ele não queria, ele fala, não porão sobre o altar como o aroma agradável.
Ele não mistura o que é agradável com o que não é agradável. O Senhor deixa muito claro. Por 11 vezes ele usa essa expressão, né? Vamos lá, Levítico 4. Só voltando rapidinho no primeiro bloco ali, falando sobre ritual e sacrifício dos pecados pelos sacerdotes. Eu vou ler do 1 ao 3. Lê aí, Alex, só para eu... E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, se o sacerdote, que é ungido, pecar conforme o pecado do povo, então deixai-o trazer pelo seu pecado que ele pecou, um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor, e colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho, e matará o novilho perante o Senhor. Amém. Esse... Duas coisas, né? Primeiro, no versículo 2, cometer pecado involuntário. Então, aqui Deus já está tratando de algo que a gente viu. O pecado é circunstancial. Que o pecado, que o pecado não é algo circunstancial, na verdade. Ele é existencial. Então, Deus já trata isso. Lembra que a gente viu na fase da queda, que o pecado é existencial? Então, ele fala assim, ó, quando pecar de forma involuntária, e olha que interessante, no versículo 3, a, a conjunção ali, se o sacerdote ungido pecar, né? Aí, cadê a minha irmã Fabi aí, pô, professora de letras, para nos ajudar? Se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira, ó, o povo se torne culpado e ofereça o sacrifício como oferta pelo pecado. E Deus já começa a tratar uma diferenciação do sacerdote, do líder, de quem está à frente, com o povo de Deus. Ele quer purificar o seu povo, mas existe uma exigência, vamos colocar assim, maior do líder de que está à frente. Então, o se acontecer era sobre o sumo sacerdote. A diferenciação da liderança e do povo, sabe? E como Deus trazia um temor maior sobre os sacerdotes, sabe? Fala aí. Então, só fazendo um comentário que eu estou conversando aqui com a Jennifer, que esse entendimento de pecado, ele faz até a gente, você vê como é que a Bíblia ela é coerente, né? Usando aqui as palavras do Pedro, porque o entendimento correto de pecado, ele faz até a gente, ele nos força a ter empatia com o outro, quando o outro erra, porque você não se torna pecador quando você peca. Você peca porque você é pecador. Tipo, a natureza da pessoa, ela tá antes do pecado cometido. Isso faz a gente ter um olhar mais empático, sabe, com o pecador viu ali. Porque ele está fazendo algo, porque o ser humano, lá em Romanos 6 vai abordar sobre isso, né? O ser humano, ele é sempre dependente. Ou ele é dependente da sua natureza, ou ele é dependente da natureza de Deus, né? Ali Paulo usa uma linguagem de escravidão, para exemplificar melhor, dado o contexto da época. Mas a ideia é essa. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos dependentes do Espírito. Ou seja, a nossa natureza está sendo modificada. Para quê? Para que nós tenhamos força para lutar contra a nossa natureza vil, pecaminosa. Mas quando nós estamos em Cristo, pecamos porque somos pecadores. E não somos pecadores porque pecamos, sabe? E aí isso faz com que a gente tenha um olhar um pouco mais compassivo, assim, sabe, com o outro, principalmente aquele que ainda não professou Cristo, porque ele não está fazendo coisas erradas e por isso ele é pecador. Ele é pecador, por natureza, independentemente das circunstâncias que acabam transbordando, né, esse ser pecador dele, né? E aqui eu quero falar explicitamente sobre, por exemplo, condutas que saltam mais aos nossos olhos, como, por exemplo, o adultério, a impureza sexual,
até mesmo as questões homoafetivas, que a gente às vezes vai para uma linha de tratar o circunstancial da pessoa. Não, nós precisamos tratar aquilo que é existencial. Uma vez uma pessoa me perguntou, uma pessoa descrente, ela me perguntou assim: se eu for para a sua igreja um dia, o que que eu vou ouvir lá? Eu falei: olha, você vai ouvir a mesma coisa que qualquer pessoa vai ouvir. O evangelho, que você é uma pecadora, existencialmente falando. Ou seja, você é pior do que você acha que você é. E é isso que você vai ouvir. Então, eu não vou precisar falar sobre a sua questão necessariamente homoafetiva. Eu vou tratar sobre o pecado que existe em você, não o pecado que está sendo cometido por conta do pecado que existe em você. Isso faz a gente ter uma visão muito mais profunda a respeito do pecado e, ao mesmo tempo, também compassiva a respeito do outro que está nessa situação de pecado, entendendo que foi Deus que nos chamou, Deus que nos deu graça para vencermos essa natureza pecaminosa que nos faz pecar, né, no caso. Sim, aí eu até destaquei esse 4 porque eu lembrei da aula, aí eu só falei por isso, entendeu? Porque Deus trata dessa forma, sabe? Tipo assim, é uma parada existencial. Vocês vão pecar, sabe? Eu até lembrei uma vez quando tu estava me explicando o Deuteronômio 38, que é se, sabe? Tipo, então, assim, eu lembrei que se o sacerdote pecar involuntariamente, tipo, vai acontecer, é isso aqui que vocês farão, sabe? Aí, Ele está o prevendo, sacerdote, né, que vai fazer isso, vocês vão fazer exatamente isso. vocês vão fazer exatamente isso. Aí, Deus agora ordena os seus sacerdotes. Então, Deus, como eu falei, ele não prepara antes, assim, como vai ser. Aí ele escolhe o sacerdote e, e acontece algo que me parece como um lembrete desse si, né? E aqui é algo que eu também lembrei ali de Atos 5, acho que é 5, que tem um casal, Ananias e Safira, tal, são os lembretes do temor que nós temos que ter. Temor. Uma vez que o nosso sumo sacerdote é o próprio Cristo, estamos na presença de Deus, isso soa como lembrete. Então, vamos ler lá, Levítico 10, aí, não sei se Fabi tá aí, Fabi, Aqui, meu irmão, bom dia. bom dia. Pô, meu irmão, tava esperando aí para tu me falar do se, condição condicional? Existe isso? É, Aí. condicional. Mas vou te falar, até agora eu quase não vi português na Ah, é? faculdade. Ah, legal. Não vi que legal, não, uma decepção para mim, porque eu amo a língua, né? Eu gosto mais dessa coisa mesmo. Mas vai ver, eles estão prepara o terreno primeiro. É, espero. Aí, lê aí pra gente, Fabi. É 10? Levítico 10, do 1 ao 7. Aí, como eu falei, tentando esse paralelo assim, acho que todo mundo conhece a história de Ananias e Safira, e não é comparando as coisas, assim, porque são histórias diferentes, mas é o mesmo Deus, né? Então, como Deus tem um cuidado, eu acho que a palavra é mais do que cuidado, com o seu santo nome, sabe? E com a presença de Deus é algo sério, sabe? Que por isso a palavra temor, né? Temor não é medo. Temor não é medo, né? Porque se temor fosse medo, João não escreveria. O amor lança fora todo medo. Então, o temor não exclui o amor, né? Temor é respeito, reverência, e foi isso que faltou para esses dois casos aí. Vamos ler. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta.
Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente, partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: Foi isso que o Senhor declarou quando disse: Aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Então Moisés convocou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e ordenou-lhes: Aproximai-vos e tirai vossos parentes da frente do santuário e levai-os para fora do acampamento. Eles aproximaram-se e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, de acordo com as ordens de Moisés. É até Até o qual? 7. Até o 7. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrenheis os vossos cabelos, e não rasguei as vossas vestes em sinal de luto, para que não morrais também, e a ira do Senhor se levante contra toda a comunidade. Contudo, vossos parentes e todo o povo de Israel poderão prantear por aqueles que o Senhor destruiu por meio do fogo. Não deixeis a entrada da tenda do encontro, para que não morrais, visto que fostes ordenado como bálsamo sagrado da unção. E eles fizeram tudo conforme Moisés lhe ordenara. E aqui, né, a gente vê algumas coisas. Primeiro, lembra que a gente falou que Deus, ele estabelece tudo o que deve ser feito? E por isso que eu usei o paralelo de Ananias e Safira, porque aos olhos parece uma coisa boa. Gente, Nadab e Abiú, eles não picharam, muitas aspas aqui, gente. Galera do YouTube, ponto futuro, eu só estou fazendo um paralelo. Eles não picharam as paredes do templo, não. Eles não rasgaram as coisas. Eles não estavam depredando o templo, não. O tabernáculo, a tenda. Eles estavam ofertando ao Senhor. Eles estavam ofertando ao Senhor. Só que não é como eu acho que é. Não é a minha cultura que define a oferta para o Senhor. Não é o ano que eu nasci que define como eu me chego até Deus. A intenção não define quem Deus é. A gente, como cristão, iluminado pelo Espírito Santo, não pode ser menino ao ponto de achar que as coisas são da nossa maneira, que a cultura influencia a vida da igreja. Não influencia. É a igreja que influencia a cultura. Senão estamos perdidos. Senão estamos levando oferta, como Nadab e Abiú. Senão estamos indo até Deus todo domingo de maneira com o nosso coração cheio, mentindo para nós mesmos, levando só uma parte, dizendo que estamos dando tudo. Fala, Fabi. Acho que essa questão aí da oferta é muito mais sobre nós do que sobre a oferta em Com si. toda certeza. Você vê lá no início, né? Lá no Gênesis, quando Abel vai oferecer a oferta, o versículo fala: o Senhor aceitou com alegria a Abel. Ou seja, é muito mais sobre nós do que sobre aquilo que a gente está dando. Com certeza. Com E certeza. ali tinha as restrições também, né? Tinha a forma como eles deveriam se apresentar. Nesse caso, ainda é mais assim. é, eu acho que ainda parece mais com a gente, sabe, Fabi? Porque não é que eles estivessem com o coração. Assim, o texto não deixa essa interpretação com o coração ruim, assim, sabe? Mas eles tentam fazer da forma deles, sabe? Uhum. Vai ser da minha maneira.
É a gente virando para Deus e falando, vai ser da nossa maneira. Não, e tipo assim, você foi bem sucinto aí quando você fala que Deus vai repetindo. Deus vai. Caraca, Deus chega assim e desenha. Deus desenha. E aí, Tu ainda vai lendo o assim, Levítico ali, tu vai falando assim, tá, já entendi. É oferta, aroma agradável, tá bom, Senhor. Holocausto, tá bom. E depois tu vai percebendo, e isso é muito, acho que o plot twist, assim, desse livro, é como quando você vê Nárnia, todo mundo viu Nárnia, também? sim. Quando você percebe que você é o Edmundo, sabe? Eu acho que o livro de Levítico é um pouco disso. Você vai vendo o filme, aí você acha assim, caraca, esse Edmundo, que molequinho, poxa, que cara ruim, sabe? Aí quando as coisas acontecem, quando o Aslan se coloca à frente, você percebe que você era o Edmundo, sabe? Aí quando você percebe, acho que no livro de Levítico é isso. Tu vai lendo, vai ficando um pouco sem paciência com a galera, e depois tu percebe, nossa, é assim comigo também. E é bom, eu acho, perceber isso. Fala, Alex. Tem também um outro ponto sobre essa questão da. É porque essa coisa da gente ser bem intencionado faz com que a gente, por vezes, tenha um nível de tolerância que nós não deveríamos ter para alguns temas específicos. Por exemplo, domingo agora a gente pregou lá em cima de Nicodemos, né, João 3. E se você fizer uma análise, tipo, Nicodemos ele estava bem intencionado abordando a Cristo, falando, olha, tu és mestre, né? Ele chama Cristo de Rabi, mas você vê que Cristo dá-lhe uma nele, assim, direta, e fala que ele não havia ainda nascido de novo, né? Por mais que a gente chegue a uma conclusão de que ao final de João parece que ele tenha nascido de novo de fato, mas Nicodemos ele estava bem intencionado, só que a ideia de Nicodemos sobre o reino de Deus, apesar da sua boa intenção, estava errada, não estava de acordo com as escrituras. Eu acho que esse é um tema muito central, assim, não é do nosso jeito, não é a maneira como a gente quer fazer as coisas. Existe uma coisa pré-ordenada, né? Nós não somos um bando de gente reunida estabelecendo uma nova religião. A gente até reforça muito isso, né, quando a gente prega. Nós não estamos inventando uma roda, nós estamos pregando uma roda já muito bem estabelecida. Tanto é que a gente sempre faz questão aqui, pelo menos no pop, e entre nós também, de sempre reforçar que essa não é uma ideia do Alex e do Pedro. Pedro não está trazendo um estudo aqui que ele inventou. Ele provavelmente leu de pessoas que a gente julga que, cara, conseguiram trazer uma grande massa de conhecimento até a gente hoje, aqui no Brasil, no século XXI, para que a gente pregue aquilo que já havia muito tempo sendo dito, né? Então, quando você lê a Bíblia nesse sentido, você vê o quão perigoso é a gente passar um pano, assim, digamos assim, para algumas atitudes, inclusive dentro da nossa congregação, por conta da boa intenção das pessoas. A gente precisa sempre separar para trazer luz à pessoa que, apesar da boa intenção dela, o comportamento ele não é de acordo com aquilo que Deus quer. E a gente precisa fazer sempre esse amor, né? Encontrar uma forma de amor, fazer isso em amor. Mas é importante que a gente separe, porque isso, aqui na Bíblia, a gente está vendo, e isso não aconteceu apenas no Antigo Testamento, aconteceu no Novo também. Então é melhor que a pessoa saiba que aquele comportamento pode levá-la para o inferno, né? Porque ninguém vai colocar ninguém no inferno, mas pode levá-la para o inferno, do que é melhor a gente dizer isso para ela do que ela ir. Então é melhor você ouvir sobre o inferno do que você ir para lá. Então é importante a gente separar, né, essa questão da boa intenção que a pessoa muitas das vezes vai ter ali, a gente não pode julgar isso, mas a gente sempre pensa nesse sentido, mas com um comportamento que Deus não quis. E aí a gente precisa sempre tratar isso de maneira muito séria, né? Pode falar, Pastorzão. pastor.
Em concordância aí com o que o Alex está falando, né, e o que a gente tem comentado, a gente percebe claramente que você vai ver também, ao decorrer da narrativas, né, o povo se desviando da forma correta de cultuar o Senhor, de como ofertar. E, e quando você vê a história indo mais lá para frente, na época dos profetas, então, na época dos reis, então, nem se fala, juízes, né? A gente vê a coisa, tipo assim, é terrível, né? Só que você vê que como é que Deus ele é gracioso, porque no nosso tempo nós percebemos também que existe muita, como é que se diz assim, muita coisa acontecendo, né? E Deus na sua graça ele chama homens, né, e mulheres, né, e ao retorno às escrituras, né? a- para que a gente possa. Eu fico vendo, né, e de forma, tipo assim, eu sou presbiteriano desde pequeno, né? Mas eu vejo hoje muitos jovens adeptos, né, a essa questão da busca, né, com relação à palavra, coisa que na minha época não tinha, Alex. Eu não via jovens se esmeirando, como eu vejo, por exemplo, você e o Pedro, né, o El, né, outros irmãos aqui, lá na igreja também, como o Igor, como outras pessoas que a gente tem conhecido, né? A gente percebe então que Deus ele na sua graça ele com o seu Espírito Santo, né, abençoando, trazendo ali pessoas, né, preocupadas com relação à vontade dele. Sim, não é na nossa forma. E a forma de Deus, ela é tão simples, mas ela é profunda. E tudo é didático, tudo é didático. Quando a gente olha assim a quantidade de ofertas, a quantidade de erros, a quantidade de coisas, ela dizendo para a gente assim, vocês não conseguem. E aí é dizendo para a gente que eu vou resolver o problema. Eu sei que vocês não conseguem, eu vou resolver o problema, mas vocês precisam entender que vocês não conseguem. Entende? Vocês precisam entender isso, porque a gente tem o mal infelizmente, achar que a gente consegue com as nossas próprias forças. E aí, quando a gente vê a doutrina da graça, e eu costumo falar para os irmãos lá na igreja, né, com quem eu consigo conversar, aconselhar, gente, não despreze a graça. Você errou, peça perdão ao Senhor. Hoje você não tem que levar mais a rolinha, não tem que levar mais a farinha, mas hoje você tem acesso ao Pai porque Jesus Cristo morreu no seu lugar. Então, vá direto a Ele, confesse, se arrependa, né? Então, é um Senhor maravilhoso, né? E realmente, a gente vê até os filhos de Elias mais na frente, né? Com relação também à forma como eles estavam tratando o tempo. A gente é muito criativo para o mal. A gente é muito criativo para o mal. Se não é o Senhor freando a gente, enfim, né? Desculpa aí, me alonguei um pouquinho aí. Nada disso. Diante disso tudo, a gente chega à, à conclusão, né? E parece que Moisés ali, olha o quão duro, aparentemente, Moisés está sendo com o. Como é que é o nome do varão aqui? O Arão? Arão? Uziel, tio de Arão. Oziel. Isso. Ele fala assim, ó, não fica de luto. Não ouse demonstrar para Deus que tem pesar nessas mortes. Olha o quão sério isso é. Olha o quão duro isso é. E aqui eu não estou falando para Deus que me perdoe, chegar na comunidade de vocês e escutar o pau da barraca com qualquer irmão, não. Até porque a gente está no bloco que se trata dos sacerdotes. A gente está num bloco específico mesmo, sabe? É um bloco de maior cuidado. Se tem algo que o pastor, um líder, tem de diferente, ou que deveria ter, é o temor. É o temor. Eu sei que a gente ouve muito sobre honra, né? Honrar os que honram. Então, honre o seu pastor.
fazendo com que ele te sirva. Por exemplo, pastor, meu pastor aí, pastor Dudu. Eu vou honrá-lo sempre, dando a oportunidade dele me servir e o carregando de temor. Eu sou só um Zé e ele é só um pastor. E nós estamos debaixo da palavra de Deus. Ela é o nosso baluarte da verdade. É ela quem nos guia. E aqui, Deus não está falando que o pastor não vai errar, não. Que o sacerdote não vai errar, não. Inclusive, como a gente leu, ele está prevenindo o povo de falar que o pastor não vai errar. Ele está falando, ó, quando um sacerdote errar, até sem perceber, involuntariamente, é isso aqui que vai acontecer. Mas Deus, ele preza pela santidade do seu nome. Ele não está aquém da história. É por isso que esse lembrete de Levítico 10 e o lembrete de Atos 5 também é um lembrete da graça do Senhor. E é ele quem estabelece, quando a gente começou falando, a forma que ele deve ser, usar uma palavra mais atual, adorado por amor ao meu nome. Exatamente, esse aqui é o 36. É ele quem estabelece a forma que ele vai ser adorado. E sim, é um problema não adorar de forma que o Senhor estabeleceu, sabe? Eu e o Fabi, acho que a gente conversa muito sobre isso, sobre, sim, sobre como a gente lidar com algumas coisas na nossa comunidade, estava lá na igreja e tal, e, e a gente sempre, pensa na misericórdia do Senhor, ora, ouve a voz, assim, de Deus sobre a nossa vida, sobre o Espírito Santo. Então, isso também é Deus não nos deixando à parte de quem Ele é e a forma que Ele deve ser adorado, sabe? A forma que existem pessoas na comunidade, a Fabi gosta muito do Ainda Tem 7.000, existem algumas pessoas em algumas comunidades que é debaixo da misericórdia do Senhor. É o Senhor, talvez, trazendo, que avivamento é Ele quem faz, né? Trazendo para a nossa igreja brasileira, né? Da gente aqui, esse cuidado, o desejo de jovens pela leitura da Bíblia, pela verdade, é o Senhor atuando na história. É o próprio Deus. Assim, você ouvir alguns testemunhos, parece que você está vendo Deus, assim, é tão palpável, sabe? Tem um amigo, e hoje não, ontem, ontem, a prima da Júlia postou um vídeo contando o testemunho dela. Cara, assim, é tão perceptível que é Deus, sabe? É tão claro que é Deus chamando, que é Deus fazendo. Então é Ele prezando pelo seu nome. E lá no capítulo 21 e 22, que é o paralelo do bloco do sacerdote, ele diz os sacerdotes do povo. Ele coloca uma qualificação para os sacerdotes. Então ele qualifica. Por quê? Porque ele separa. Ele fala comigo, Fabinho, antes de eu entrar aqui, que aí depois eu sigo. É só uma dúvida, só se lá em Lucas, né, tem aquele texto que fala: a quem muito foi dado, muito será cobrado. É, é paralelo a isso? Assim, porque nós estamos na sessão de sacerdotes. Então, Sim, é uma exigência maior, digamos assim, uma responsabilidade maior. O sim, eu texto lá de Lucas se fala disso também: a quem muito foi dado, muito será exigido. Do então, servo, fala do servo fiel. tu lembra o número do capítulo? E Lucas, assim, eu não sei de Lucas cabeça. 12:47. é isso mesmo. Fala aí, Alex. Diz Eu assim: confesso que, assim, o contexto ali é. Não, se não souber, depois a gente Ah, olhar, parábola do ver servo se é vigiante. nessa mesma proporção, entendeu? Sim, eu entendi. A gente pode ler depois e depois eu te passo aí, eu boto lá no grupo.
Aham. Mas ainda que não seja um paralelo, o que ele está tratando é isso mesmo, tá? Que o sacerdote, ele será diferente. Tanto que agora no 21 e no 22, ele qualifica os sacerdotes. Os sacerdotes precisavam de um nível mais alto de integridade moral e ritual de santidade. Então, existia um ritual de santidade para quem era sacerdote. Então, existia um nível de moralidade diante do povo de quem era sacerdote. Tanto que tem algo peculiar em Levítico, que quem trouxe isso, gente, é Tarcísio. Me ajuda aí, Fabi, Alex. Ele é teólogo, professor de universidade, ele é professor de arte na universidade lá no Nordeste, no Norte. É Tácito. Tarsus, né? Tácito. Ele faz um paralelo muito bom, porque o Senhor estabelece roupa, penteado, tudo para o sacerdote. Ou seja, todo mundo sabe que ele é o sacerdote. E quando ele vai para o dia da expiação, ele precisa se vestir de roupa simples. Ele precisa ser um do povo. Olha o paralelo disso. Ou seja, ele precisa se despir de glória, muitas aspas nesse glória. Sabe? E a gente sabe quem fez isso, o nosso sumo sacerdote. Então, com certeza, o sacerdote, o pastor, ele é mais cobrado, tá, Fabi? Eu não sei o texto, assim, de verdade, mas o sacerdote, ele, com certeza, é mais cobrado porque foi-lhe entregue algo. Sim. E eu não estou falando que todo pastor será cobrado dessa forma, porque existem, sim, pastores que têm esse título que não foram separados, sabe? Porque nós somos humanos, nós erramos, enfim. Diz a eles. Só que existe sim um paralelo, porque no fim do dia, o próprio apóstolo Paulo ele vai tratar dessas pessoas que têm algum nível de autoridade de maneira muito severa. E o próprio Lembrei livro de aqui, Ezequiel, oi? lembrei, Tiago também. Tiago 3. Também, também. Tiago 3, Então, 1. assim, o nível de severidade, ele cresce proporcionalmente àquilo que Deus ele lhe concedeu. E isso é uma verdade, e é bíblico, porque não apenas Lucas 12, mas em Ezequiel, é porque eu estou procurando aqui, eu não estou achando, mas tem um texto de Ezequiel que ele fala muito sobre isso, que ele fala o seguinte: se quem Deus escolheu, o guia que Deus escolheu, alertar o povo, que o povo só que tinha esse texto anotado, que o povo acho que eu achei, não. Ah, não, achei, ó. Ezequiel 33 diz assim, ó. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do povo e diga: quando eu trouxer a espada sobre a terra, ou seja, juízo, né? Se o povo da terra tomar um homem de suas costas e o estabelecer por seu vigia, ou seja, colocá-lo como seu líder, né, como seu pastor, como e aqui Deus ele está falando que é o povo que está escolhendo, tá? Que é o povo que tem a responsabilidade de colocar ali como seu guia. Inclusive, isso é muito emblemático, porque é a igreja que escolhe seus pastores. O castigo para o falso cristão é o falso mestre. Aí, continuando. Se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, ou seja, que o meu juízo está vindo, ele soprará a trombeta e avisará o povo. Ou seja, um líder deve soprar a trombeta e dizer: o juízo de Deus está vindo. Esse é o dever que Deus pede para ele. Aí, continuando. Tu Então, está no quem 33 o que, Alex? Ezequiel 33, versículo 1, a partir do 1, né? Aí diz assim: então, quem quer que ouvir o som da trombeta e não considerar o aviso, se a espada, se a espada, se a espada vier e o tomar, seu sangue será sobre a sua própria casa. Ou seja, se o guia, ou seja, o pastorzão que está aqui, se ele avisa o povo, se ele prega o evangelho, se ele é fiel às Sagradas Escrituras, alertando ao povo sobre o juízo de Deus, o sangue das pessoas que ali estão, na congregação dele, não está sobre as mãos dele. É cada um por si. Porque o pastor também não é o Cristo, né? Ele não é o Messias. Então não é ele que vai salvar. A mensagem do pastor só vai até um certo momento. O resto é o Espírito Santo que faz. E aí, continuando.
ele ouviu o som da trombeta, ou seja, aquele que escutou, ouviu o som da trombeta e não considerou o aviso. Se o seu sangue será sobre ele, mas o que considerar o aviso livrará a sua alma. Ou seja, se o pastor estiver pregando o evangelho e alguém ouvir esse evangelho, será salvo. Aí continuando, mas se o vigia, ou seja, se o pastor vir que vem a espada e não soprar a trombeta, ou seja, não avisar o povo, não alertar o povo não for avisado, se a espada vier e levar qualquer pessoa dentre eles, ele é levado em sua iniquidade, mas seu sangue eu requerei da mão do vigia. Ou seja, o povo vai continuar sendo condenado, independente da sua inocência, independente do pastor não estar dizendo ali para eles que, ó, vem o juízo de Deus, o povo vai continuar sendo iniquidade. Por quê? Olha o que a palavra diz. Seu sangue será, versículo 6, né? Ele é levado em sua iniquidade. Ou seja, o povo vai ser levado pelo seu próprio pecado mesmo. Mas a responsabilidade do sangue será cobrada do vigia. Será cobrada do pastor Eduardo, que não pregou a verdade. Entende? Então, quanto mais dado, mais é cobrado, sim. Se nós nos colocamos numa posição de liderança, se o povo nos escolheu para sermos líderes, porque é o povo que escolhe, é inocência de quem acha que é pastor porque quer. Inocência. É o povo que elege, é o povo que escolhe. E se eu for escolhido como um guia e eu não pregar a verdade, você vai ser condenado do mesmo jeito. Mas a responsabilidade é minha. Vai ser requerido de mim o seu sangue. Entende? Por conta da responsabilidade, por conta daquilo que Deus me entregou. E isso não é sobre conhecimento. Isso é sobre eleição. O povo escolheu alguém. Entende? Então, assim, é importante a gente falar sobre esse tema, sim. Olha, eu posso tirar uma dúvida aí? Uhum. Pode falar, Sogro. Velho? Não tá saindo não, Sogro, se estiver falando. Então, eu fiquei com uma dúvida aí, pode falar? Pode? Mas tem pessoas que falam, como por exemplo, elas acham que tem um chamado, pode ocorrer isso? Tem pessoas que acham que tem um chamado para ser pastores e chega lá na frente, não é isso? Olha, não vai lembrar de quem eu estou falando. E chega lá na frente, não é isso, decepciona, esquece a palavra de Deus. Eu não vou julgar aqui o vocacionado, o pastor Eduardo pode até falar melhor do que eu sobre esse tema. Acho que algumas pessoas são vocacionadas, sim. Eu só acho que elas, assim, as duas coisas se encontram, entendeu? O povo também elege. O povo deveria eleger aquele que vai conduzir a igreja e tudo mais. Mas isso não exclui, obviamente, a vocação da pessoa, que eu acho que tem que haver também, né? Deus, ele chama algumas pessoas especificamente mesmo, chama mesmo. Isso é bíblico, né? Entendi. Essa questão da vocação, né, ela é um chamado realmente, por exemplo, e não é uma matemática exata para todos, né, a questão do chamado. Quando a gente vê o chamado dos profetas, a gente vê que cada um tinha uma peculiaridade, especificidade e uma missão, né? Por isso que é interessante. Porém, uma coisa entra sempre naquilo, e aí no que o Alex falou, o Pedro tem falado, com relação, não existe possibilidade, né, daquele que é chamado, que é vocacionado, quer dizer, por causa do nosso pecado a gente desobedece, claro, né? Não existe perfeição. Porém, aquele que é chamado, aquele que é vocacionado, não é vocacionado para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. O que acontece hoje, às vezes, e claro, quem sou eu também para julgar aqueles que se entendem vocacionados, mas infelizmente muitos são os líderes que se levantam, né, ou pensam que estão se levantando, né, da parte do Senhor, mas fazem a sua própria vontade, né, porque estão chateados com a instituição, porque tem uma interpretação diferente e levam aquilo, né, e a gente vê as divisões da igreja acontecendo, e muitas das vezes as divisões acontecem por causa dos líderes, né? Então, a questão da responsabilidade... Gente, eu tô aqui, eu tô me deleitando, mas ao mesmo tempo eu tô tomando uma saraivada santa aqui, porque e isso é muito lindo, porque o Senhor, ele não desiste de nós, né? E na sua palavra ele nos corrige, ele nos exorta, nos encoraja, né? Nós vivemos um tempo muito complexo,
Não é diferente da época de Paulo, da época apostólica, da época dos profetas, porque lá no Antigo Testamento haviam falsos profetas também. Então, nem tudo é de Deus. Agora, é claro, aqueles que estão sendo vigias, que observam as sagradas letras, né? Esses sim, né? Agora, claro, não são isentos de erro. É isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Por exemplo, sou pastor, né? Não sei se eu cheguei a falar com o Pedro quando chegou lá na igreja, mas eu sempre falo para eles, Pedro, eu não sei se eu falei com o Pedro isso, se eu não falei, falo agora. Pedro, eu vou errar. Isso, infelizmente, queria eu falar o contrário, mas eu vou errar em algum momento. E se o Pedro ou alguém de lá da igreja tenha eu como referência máxima, esqueça até de Jesus e coloque o pastor no lugar, vai ser infeliz. Porque não pode a nossa confiança estar no homem, e sim no Senhor. Porém, é claro, o pastor ele tem uma responsabilidade ímpar na vida da igreja. Ele tem que ser, sim, buscar ser um referencial, né? Inclusive, quando errar, ser o primeiro a pedir perdão. Entendeu? Então, senão, aquilo que ele fala para a igreja, né, é hipocrisia. Olha, vocês peçam perdão, mas eu aqui não vou pedir perdão. Vocês sejam humildes, mas eu não vou ser humilde. Então, enfim. Por isso que a Bíblia, ela sempre vai ser a nossa regra de fé e prática, porque ela é a revelação de Deus. Então, o líder, ele precisa estar pautado na palavra. E eu me sinto muito abençoado, tá, irmãos, por estar ouvindo isso da parte de vocês, porque Deus trata comigo e me exorta. A responsabilidade que eu tenho diante do rebanho, né? E aí eu olho para que Deus derrame cada vez mais graça para a minha vida, para que eu tenha sabedoria e siga a vontade do Senhor. Deus abençoe. Amém. Então é isso, Fabi. Acho que foi mais que respondido aí. Eu só peguei o texto lá de Tiago que eu citei, que fala, meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Realmente vai ser julgado com mais rigor mesmo, né? E tem que ser mesmo. Vamos lá. Aí o paralelo que faz lá no capítulo 21 e 22 fala sobre as leis para os sacerdotes e a santidade das ofertas do sacerdote. Então ele separa os sacerdotes para que o povo veja. Não é só o Senhor que estabelece. O povo vai diferenciar que aquele ali é um sacerdote, por meio de suas ofertas e por meio do seu sacrifício. E as leis para os sacerdotes são diferentes. Então, o Senhor estabelece uma moralidade elevada, né, para o sacerdote. Fechou esse bloco. Aí vamos para o último bloco, que são os rituais de impureza. Os rituais de impureza, do capítulo 11 ao 5, eles contam, eu separei 5 aqui, né? E os 4 primeiros são a mortalidade da vida. O Alex falou sobre a lei, falou sobre a preservação da vida, né? E aqui essas leis de impureza é justamente para isso, para preservar a vida, em seu primeiro caso, porque tem o caso começar pela última, que é os animais impuros, né? O Senhor separa. Então, esses animais aqui, vocês não podem se alimentar. E existe Por que eu separei isso? Porque não é, não é algo claro se é por higiene ou se é um tabu cultural da época. Existem divergências teológicas quanto à separação de alimento. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e falar que era para preservar a vida sem nenhum fato histórico. Então, existem essas duas interpretações, que é por higiene, existem animais que exigiam algo, aí acredito que exigia algo de limpeza um pouco maior do que os outros, então o Senhor, para preservar o seu povo, ele separa esses alimentos e também existe uma questão cultural, que aqueles animais eram oferecidos a outros ídolos. Então, para o Senhor não misturar as coisas para o nosso Deus com os deuses pagãos, ele separa esses animais somente para o povo de Deus. Então, existem essas duas interpretações. Foi até aí, galera? Porque as outras 4 convencionado. Todas são associadas à perda da vida. E
o primeiro contato com fluidos reprodutivos. O segundo, ter uma doença de pele. O terceiro, tocar em mofo. Isso mesmo, mofo, tá? E tocar em ossos mortos. Esses todos deveriam ocorrer rituais de impureza. E o ritual de impureza, por que é convencionado que é sobre a mortalidade e perda de vida? Porque o Senhor não diz para essa pessoa que ela é impura para sempre. O Senhor diz: fique um tempo separado, faça isso, semanas, porque acho que não é um espanto para ninguém, o Senhor sabe tratar qualquer doença. Então, ele sabe o tempo necessário, né? Então, ele fala, mas eu vou ter que ficar 2 semanas. Se é o médico dos médicos está falando para você ficar 2 semanas, o leproso, ele não ficava indignado, não. Eu estou à margem, não. Ele falava, eu preciso me curar. Eu preciso me curar para eu estar de volta à minha comunidade. Então era algo temporário, não era tratado como pecado. Impureza é diferente de pecado. Foi o pecado exigia sacrifício, impureza temporário. Foi o que ficou mais palpável para mim. Então, preservação da vida individualmente. O paralelo está no capítulo 18 ao 20, e aí ele trata com Israel. Israel foi chamado para viver de uma maneira diferente dos cananeus. Ou seja, agora a pureza do povo. Ele trata primeiro a pureza do indivíduo e depois ele trata a pureza do povo. E como trata a pureza do povo? Ele deixa 3 principais: cuidar dos pobres, integridade sexual e justiça social. E por que pureza do povo? Porque o povo, lembra o que o sacerdote era para o povo? Ou seja, dentro do povo de Israel a gente fala, aquele ali é um sacerdote, por causa das vestes, por causa da integridade moral, por causa da túnica. Agora, os outros povos olharão para nós e falarão assim: ué, eles são diferentes. Lembra da palavra santo, separado? É o quê? Eles têm um nível de integridade sexual elevada. Eles cuidam dos pobres. Eles têm uma justiça social muito bem pautada. Eles não tomam decisões por si. Então, o Deus purificando o seu povo. Primeiro ele trata no individual e depois ele trata no povo. Tem algo muito bom sobre a lepra, que o Spurgeon, tem um devocionalzinho dele aí, tem um texto dele que ele fala sobre Levítico, é sobre o leproso, e eu lembro que quem me explicou foi a Julie, né? Que o leproso, se ele tivesse algumas feridas e as escondesse, e fosse ao sacerdote, o sacerdote visse, ele era considerado culpado. Ou seja, a impureza, isso é Levítico 11 ali, tá, galera? Eu só não vou ler aqui por conta do tempo. Ou seja, a impureza do, do, do leproso, se fosse vista com ele escondendo, ele seria considerado culpado. E quando o leproso era tomado pela lepra e mostrava para o sumo sacerdote, ou seja, eu estou todo tomado de lepra, ele era considerado puro. Falei culpado, perdão. Ele era considerado impuro, tá? Se você tivesse poucas manchas de lepra, você era considerado impuro. E se você tivesse todo tomado pela doença e mostrasse ao sumo sacerdote, eu estou tomado de lepra, você era considerado puro. Alguém consegue ver alguma coisa nessa passagem que é muito parecido com a gente? Se a gente não perceber que a nossa impureza é existencial e chegar até o sumo sacerdote com máculas e, não, esse aqui é só um pecadinho que eu tenho, esse aqui é só outro pecadinho. Se a gente tratar o pecado como circunstancial, nós estamos falando para o sumo sacerdote que a nossa impureza não é contagiosa, que a nossa impureza é algo a ser tratado e não é como se eu tivesse tomado. Então devemos chegar ao sumo sacerdote dizendo: eu estou tomado pela impureza do pecado. E assim, quando você tem essa consciência de pecado, por isso que consciência de pecado é tão importante para a gente.
Por isso que depravação total é tão importante para a gente. Porque a gente chega a isso e fala assim, ó, estou puro, eu estou tomado por isso. Não há salvação para mim, sabe? Neemias, pô, né? Quis esconder, passou um perrengue. Exatamente. Então, é, e é por Se conta banhar dessa, lá, teve que e é por, descer, tem e jeito. tu vê, é por conta dessa lei. Algo tão Uhum. anterior por conta dessa lei. E, E e, é, e, é, e, e a é, lei e de é Deus. bem emblemático. E é bem emblemático, né, Pepe, falar de Neemias, porque ele escondia, e como ele era capitão do exército, ele contaminava todo Toda o a exército alma deles, dele. todo o exército dele, né, se ele escondesse. E é exatamente essa prerrogativa aqui, né, porque, tipo assim, ó, Deus, cara, se você mostrar, é melhor porque a gente isola, ninguém morre contigo. Mas se você esconder, pô, muita gente morre contigo. Então eu tenho que preservar a vida aqui, né? Interessante isso mesmo. É um processo, assim, muito paralelo com o que o Evangelho faz com a gente. Porque é muito amargo. Causam feridas você perceber que você é ruim. E a gente está percebendo, né? Sempre assim, a gente por nós mesmos. Mas quando você percebe e você vai diante de Deus e diz, Senhor, não há salvação. Eu estou completamente tomado. É existencial. Porque não há nada que você possa fazer para parar de pecar. Nada. Nada que você possa fazer vai te fazer parar de pecar. Tudo é Ele quem faz. Tudo é Ele quem faz. Tem uma frase muito boa que é: tudo de bom que há em mim é Cristo. E tudo que há de ruim sou eu mesmo. E é isso. Essa frase é como eu chego diante dos irmãos para esse estudo, é como eu acordo aqui e que a gente leve isso aí. Esse é o contexto de Levítico. Tentei diferenciar em blocos e a parte boa vai ficar para a semana que vem. Eu acho que a parte já foi boa, né? Falei parte boa, mas eu quis dizer a parte principal para mim. Chamaria de clímax, né? O clímax, que é o dia da expiação. Pô, convoco vocês ali aí, Levítico 16, 17, e a gente finaliza de forma esses pingos nos is aí, né? Acho que Deus coloca o pingo nos is em Levítico 16 e 17. Então, assim, obrigado por ter me ouvido. Eu tentei separar em blocos, porque eu achei que ficou mais fácil o entendimento para mim. Espero que vocês tenham entendido. E a gente passou por Levítico todo. Parece até curto agora, né? A gente conversando assim. Parece até que é um livro um pouquinho mais curto, mas é um livro bom de ler. Eu termino dizendo isso. É um livro muito, muito bom de ler. Muito bom de ler mesmo. Eu acho que quando você passa a barreira ali do capítulo 7 ali, que eu acho que o Senhor faz intencionalmente para você ler, 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 e quando você entende o que está acontecendo em Levítico do 1 ao 7, e você consegue perceber a graça de Deus com aquele povo, conosco, né? Tudo começa a fazer muito sentido. É muito empolgante ler Levítico, é muito empolgante mesmo. Né? E semana que vem falaremos um pouquinho disso tudo aí, desse plano A e Hebreus. Aí eu vou deixar essa frase aí, pô, até semana que vem dá para melhorar, né, gente? Fui eu que escrevi. Então, o Alex falou de sombra, tá vendo? O Alex não tinha visto o que eu tinha escrito, não. Não é a sombra que diz o tamanho do objeto, mas o que ilumina. Se colocarmos a luz de Cristo para vermos estas sombras, contemplaremos em parte tamanha sombra deste objeto glorioso. O que eu quis dizer com essa frase? Que a gente chama isso de sombra, né? Quando a gente olha para Levítico, que não é o tamanho do acontecimento que diz o quão glorioso aquele objeto é, né? Porque pode ser um objeto pequeno, cara. Pode ser um, um mindinho. Se a luz estiver aqui posicionada da maneira certa, essa sombra vai ficar maior. Então, se tirarmos a luz de Cristo e olharmos para essa sombra com outro viés, a gente está diminuindo o tamanho da sombra. Então, a gente precisa da luz de Cristo para ver o quão glorioso essa sombra é, sabe? Então, foi em minhas palavras aí, a gente melhora com o tempo, mas, pô, para mim foi muito palpável isso, sabe?
muito feliz de ter encontrado essa sombra através dessa luz, que é Cristo Jesus. Então, que a gente lê Levítico com esse óculos, por assim dizer. Essas aqui são as referências que eu usei, tá? A Bíblia, o Drama das Escrituras, esse comentário que é muito, muito bom, muito bom, muito bom. Comprei só um, agora eu quero comprar a coleção, mas aí tem um tempo, Deus vai, Deus vai me ajudar com isso. Mas comprei só esse, cara, muito bom, assim, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. É bem separado, tem uma parte exegética inicial ali, expositiva muito boa. Ele separa bem, bem, assim, então é muito bom. E é isso. Agora vamos aos sentimentos, depois a gente parte para oração, já são 8 horas. Fala aí, vou começar pelo Wilson. Wilson, vai falar? Tá podendo falar, Não, meu irmão? dessa vez eu queria só ouvir. Certo, meu amigo. Apesar que mexeu bastante comigo, principalmente o pastor falou umas coisas aí também bem fortes, né? Lely falou Lely, você... Tô sentindo saudade do El. Ele tá aí, não? Não, não. Ontem foi O... aniversário da Renata. Ah, tá. O... Você falou umas coisas bem fortes aí e às vezes, a gente acha que por nós errarmos, né? E peço perdão aos irmãos aí, porque eu fiquei 2 semanas fora, mas foi porque eu pequei, né? E a gente se sente excluído, né? A gente se sente muito mal mesmo. E a gente se afasta, a gente quer se afastar. E eu tive uma conversa com Deus, né? Pedi perdão a Deus por ter entristecido ele, né? E, rapaz, vou falar uma coisa pra vocês, senti um alívio tão grande que eu não consigo mensurar. Muito tempo eu não me sinto assim. Muito tempo eu não me sinto assim. E o pastor falou uma coisa interessante, o Lely falou, você falou, tipo assim, cara, pecou, levanta a cabeça, volta ao centro novamente e tenta consertar tudo e buscar o correto. É porque o pecado ele é tão, né, a nossa natureza, né, a gente é tão frágil em certas coisas, a gente cai por tanta coisa boba, que às vezes nem a gente entende a queda e a tendência é a gente se afastar mesmo. Pô, não vou Vergonha. não, vou. A gente fica com vergonha. Acho que a palavra é essa, a gente fica com vergonha. Sim. Tá, e queria pedir perdão a vocês aí, mas graças a Deus voltei aqui, espero me firmar cada dia mais, ser Amém. testemunho, né, no nosso trabalho, testemunho para as pessoas, os nossos filhos, testemunho na nossa família, né? Amém. Seria É isso. isso, meu irmão. É isso. A gente está aqui para isso também. Você não estava aí na semana passada, mas a gente sempre usa esse espaço aqui para. Alex, pode. Depois corta essa parte aí. A gente está sempre aqui para confessar pecado e estar junto.